Ó, nós temos um visitante aqui hoje, está sentado nessa primeira fila aqui, ó. Vocês estão reconhecendo? Hã? Nessa aqui da coluna. Estão reconhecendo? Não? Quem lembra do Rodrigo? Sim. Então, o Rodrigo está vindo aqui hoje visitar a gente. Aí foi assim, foi um sonho dessa noite. Aí eu começava a reunião, aí eu ficava de pé aqui na frente e ia caminhando em direção ali, porque o Rodrigo estava sentado ali, né? E tinha um senhor do lado, esse eu não conheço. E eu falei assim, nossa, o Rodrigo aqui com a gente, mas pelo que eu me lembre, eu fiz o seu velório. Foi eu que fiz o seu velório. Como é que você está aqui? Aí ele levantou, veio e me deu um abraço. Aí com a mão assim, ele fez aqui, ó, nas duas costelas e apertou, né? E ele disse assim, viu como sou eu mesmo? Eu tive aprovação para vir visitar. Aí, como a gente já está acostumado com isso, né? Foi apenas mais um. E aí, ele disse que primeiro veio aqui, para depois ver a família. Bom, eu já estou acostumado com isso porque, graças a Deus, tem algumas pessoas que gostam tanto de mim que nem a morte separa. Não, e agora não estou tirando sarro, agora estou falando de verdade. É a prova, né? Você vê o Giovanni, a Meire, né? E o Rodrigo em vida, eu acho que somente quem conseguia suportar ele também era eu, né? Porque ele era difícil, mas eu fiquei contente porque essa semana, gente, não vou comparar, mas aniversário de morte do Shimon Bar Yochai, né? Na verdade, o Rodrigo está atrasado, né? Acho que deu um problema na administração na Celestial, porque quem lembra a época da morte dele? Eu faço confusão. Março foi o Giovanni. Eu não lembro o Rodrigo quando foi. Mas a questão é essa. Também, tudo ontem, né? Aliás, esse do Rodrigo é de hoje. E ontem, como eu comentei aqui com vocês, para quem estava aqui rapidamente, foi também de um sonho, que eu fiz menção a um sonho de algum tempo passado que a gente comentou aqui, onde havia uma pessoa manifestava com shedim, com demônios, e aí na hora de mandar embora eu fazia um teste consciente, e o primeiro nome que eu usava para mandar embora era em nome de Jesus. Aí a pessoa olhava para mim, ria e falava assim, não vai funcionar. Eu até comentei que eu fiz associação com a Gabriela Hart, quando falou para o Lula no julgamento, se começarmos assim, nós teremos problemas. E aí eu fui falando alguns nomes lá e nada, né? E por último, então eu falei, eu usei o termo, em nome de Hashem. E na hora que eu falava isso, aí o negócio doía demais, a pessoa sofria demais e começava. Em seguida, olha que interessante, eu falava em línguas, e aí ela começava a falar em línguas também, e aí ficava aquele debate ali, vamos ver quem fala mais bonito, quem fala mais alto, ou seja, não tinha efeito nenhum. Então, eu não vou repetir tudo que a gente falou ontem, mas a associação tem a ver com o nome, tá? Tem a situação terrível na Torá, é quando você expõe o nome do Eterno, tá? É um dos primeiros mandamentos, não colocar o nome do Eterno em vão, não fazer juramentos pelo nome do Eterno, e vai por aí afora.
E a questão, quando nós lembramos que lá quando fundou-se uma igreja, o segundo fundamento da época que nós convivemos tanto tempo era o poder do nome. O nome, ele continua tendo este poder, mas como espero que vocês tenham aprendido nesses anos todos, que o nome não está relacionado de forma alguma com aquilo que se fala. Tanto é que o Sefer de Sirá, ele traz a questão dos 10 ditos do Eterno. E Deus falou, e Deus disse, que está relacionado com o primeiro capítulo de Gênesis. E assim veio a existência. Por isso aquela palavra que Deus trouxe, que Deus fundou o mundo por sua palavra, tá? E Deus usou o que? O nome. E Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. No passado tanto se falou sobre o nome. A gente comentou rapidamente ontem, quando variadas pessoas têm um problema espiritual, vai expulsar aquele mal, qual o nome padrão que eles usam? Um nome padrão, saia em nome tal. E quantas vezes já se observou que 3, 4 pessoas no mesmo ambiente, o poder da palavra, quando se fala o nome, ele é claramente diferenciado. Por que determinadas pessoas exercem maior autoridade, maior palavra? Então veja, o poder não está no nome, porque se cada pessoa fala o nome, teria que acontecer alguma coisa. Então, está no nome por um lado, claro, mas não simplesmente o simples fato de você verbalizar, tá? Outra coisa relacionada com o judaísmo, quando Deus assopra nas narinas do homem, essa história ela é muito bonita em termos cabalísticos, mas quando ele assopra, ele coloca em você, ele colocou no homem algo que era dele, vem de dentro dele. Quando você assopra, você está trazendo de dentro para fora. Então toda atitude nossa em relação ao nome divino, ela tem de ser de dentro para fora. Por isso que o simples fato de pronunciar não tem a ver mais com o ar que sai de dentro para fora. Não é a questão do ar, da pronúncia, mas é a questão em como a tua alma está em conexão com o Eterno. É aqui que faz a diferença. E é aqui que você vai vendo diferenças entre pessoas e pessoas. O nível de consciência, o saber, ele não é medido simplesmente pelo saber, porque o saber tem o saber intelectual. Você pode saber Torá melhor que um rabino, mas se essa Torá ela não passa por esse fluxo que vem de dentro, entendeu? A tua Torá ela vai ficar simplesmente aqui, vai ser um conhecimento que fala, não tem poder algum. Talvez o exemplo mais clássico entre os rabinos é lembrar aquelas discussões dos 10 rabinos que tiveram problema em querer dizer se aquele forno era puro ou impuro. E houve aquela discussão entre eles, ninguém cedeu, e o Eliezer, o que aconteceu com ele? Ele se manteve ali firme, dizendo que em todo o tempo a palavra dele estava correta, e todos os outros negavam. Então ele foi pedindo sinal das paredes, sinal do rio, que a água foi ao contrário. Por fim a parede inclinou, por fim houve a voz de Deus que falou que ele estava certo, tá? Mas os rabinos fizeram uso de uma palavra da Torá, que diz que quando os rabinos concordam num assunto, ainda que for diferente da parte de Deus, vai prevalecer a ordem deles, tá? Com isso, todo mundo saiu perdendo, porque foi dado uma palavra da parte de Deus, que todos eles seriam punidos, e todos eles teriam uma morte dolorosa. E quem sabe um pouquinho da morte do Rabi Akiva, que fazia parte disso, a pele dele foi assim tirada. É uma coisa dolorosa demais. E os outros, e foi dado uma determinação
que esse rabino Eliezer, ele tinha um conhecimento de Torá muito grande. E a partir daquele momento foi dito que a Torá dele ficaria encoberta. Ou seja, qual o nome que ele professava tão bem? Não era o nome de Deus? Por exemplo, você conhece um rabino muito famoso, que é o idealizador do Hassidismo. Qual é o nome dele? Não é do Rabat, do Hassidismo. Então, quem é? Baal Shem Tov, que é o bom nome. Tá? Veja só, o bom nome. Por que ele recebe o bom nome? Tá? Pela atitude, pela forma, pela colocação, pela preocupação, pelo amor, pelo zelo. Tá? Então, aqueles rabinos dos 10 e este que eu estava falando, ele recebeu então uma ordem dentre o grupo dele lá, dizendo que a Torá dele ficaria encoberta. E durante aqueles anos todos, todo aquele ensino dele acabou sendo perdido, porque ele não foi adiante, tá? E aí é uma crítica que a gente tem que fazer à nossa vida, a minha e a sua, porque uma coisa é aquilo que você é no seio familiar, dentre os teus amigos. Você pode ter absorvido conhecimento aqui nessa terra, a arte de influenciar. Tem pessoas que ela consegue influenciar uns aos outros, é um dom natural dela, mas o fato dela conseguir influenciar não significa que ela esteja influenciando pelo bom nome, tá? Porque a Torá, talvez, que você tenha, ela pode estar aí como infrutífera, não produzir frutos. E o fato de você conseguir influenciar com ideias e ter ideias, você pode correr o risco em pensar que você tem disseminado esta palavra, e ela simplesmente pode estar sem fruto algum. Por quê? Por que isso? Porque tem a ver com a verdade que você vai exercer e vai demonstrar. Para quem? Para todo mundo espiritual. Segura aí um pouquinho. Todo mundo espiritual. Em que sentido? O sentido é que, como foi dito, quando eu declaro o nome, por que o nome em si ele não vai ter validade? O que é que vai ter validade? É o que eu conheço, o que eu sei desse nome. Quanto mais eu sei, mais autoridade eu terei. Se eu sei pouco, se eu sei o genérico, a minha fala não vai ter autoridade alguma. Essa é a primeira razão que você vê, inclusive entre pastores, quando manifesta demônio, por exemplo, num tipo de igreja chamada tradicional, o que eles costumavam fazer? Telefonavam e iam buscar um pastor de uma outra igreja que estava acostumado com isso. Ora, a gente presenciou uma vez uma mulher no nosso meio, lá no começo, e a netinha dela, de quantos? 5, 6 anos, e a menininha ouvia o nosso ensino, e ela entendia que tinha que mandar embora em nome, para aquela época. E a avó estava lá com aquela dor de cabeça que não passava de jeito nenhum. A avó disse no nosso meio: eu já orei, já expulsei e nada. E a menininha falava para a avó: você tem que mandar embora. Até que ela falava: mas eu já fiz isso. A menininha chegou, apontou para a avó e falou: sai. Na hora a dor passou. Então, quer dizer, você vai comparar o processo de entendimento de uma menininha com a avó tão velha? Quem que perdeu nessa história? A avó. Então, nesse sentido, cabe o que é que você tem guardado com você em relação ao nome. E aqui começa o problema que a gente já vinha discutindo lá atrás. Essa transição, saindo do cristianismo, entrando no judaísmo, muitos perderam o efeito desse nome, porque estava acostumado numa ligação com Jesus. Só que Jesus é considerado o rei do
cristianismo. Jesus é considerado o Deus do cristianismo. E quando você vem literalmente para o judaísmo, não existe outro rei senão o rei que é o eterno. E aqui você tem que reorganizar o conhecimento, tá? Para você entender como que é essa condição de Deus ter contato com o homem. E esse contato, ele não é tão somente aqui do lado de fora, ele tem que vir de dentro. E aí todo o conhecimento que a pessoa tem, ela não consegue vivenciar por este nome, porque ela está associada a um outro nome ou a outros nomes. Portanto, quando ela começa a falar, começa a passar vergonha, porque vai falar assim, ó, não tem jeito, isso não vai dar certo, tá? Depois a parte final, que eu comentei algumas coisas ontem ainda, foi sobre o falar em línguas. O falar em línguas, nesse sentido que eu estou dizendo, em si, ele não acarreta coisa alguma, nesse sentido. Ali eu falava, ele falava, eu falava, ele falava, não chegava a ponto nenhum, porque de uma forma geral, se a pessoa não está realmente entendendo nem aquilo que ela fala em português, como que ela vai ter noção do que ela está falando em linguagem espiritual? Lembrando que há uma ordem bíblica para aquela época de cristão, é uma ordem que vinha de Paulo, dizendo, se você fala em línguas, então você deve buscar interpretação, para que você saiba o que se está falando. Por outro lado, uma das coisas de línguas, um bom ensino da época, é que ela iria agir contra o teu egoísmo, o egoísmo do homem, tá? Portanto, a mesma coisa vem daqui, o nome, o que nós temos feito, e quem é esse nome? É a Torá, porque a Torá, do começo ao final, ela está falando daquilo que é a obra de Deus, atos de Deus, e o homem, ele tem obrigação de estar inteirado dessa obra, mas não é saber, Deus é bom, e daí você sabe que Deus é bom? Você tem que provar que Deus é bom, você tem que viver que Deus é bom. A crítica dentro da religião é que eles, falam demais, fala, mas não vive, fala, mas não prova, então não adianta nada. Aí você pega um livro como Pirkei Avot e está lá, bem claro, que chega de papo demais, tem que ter ação. As pessoas cobram atitude na vida dos outros. Olha que interessante, sempre a atitude eu quero que o outro muda, mas a tônica é você que tem que mudar, não o outro. Você não tem poder de mudar o outro. Então querer usar o nome de Deus para mudar o outro, não vai funcionar assim. Mas e quanto os ensinos da Kabbalah que falam sobre o nome de Deus? Tudo é válido. Por que você não vê as pessoas usando esse ensino cabalístico do nome de Deus? Gente, não vai funcionar, claro que não, porque as pessoas são egoístas, elas querem usar o nome de Deus como magia, magia no sentido de magia em que ela tenha poder para transformar, para levar o mal às pessoas, e a gente tem que estar na base do bom nome, porque você não pode usar o nome de Deus para fazer maldade, para mentir, para enganar pessoas, para levar pessoas, induzindo pessoas ao erro. Deus proíbe, isso é Torá. Por isso que a gente fala, você vai ler doutrinas, quaisquer que sejam elas, você tem que primeiro passar pelo crivo daquilo que é Torá, porque existem ensaios maravilhosos que as pessoas colocam, mas a premissa dela, onde ela começa, vem de uma fonte errada, e aí você entra naquela onda bonitinha, só que você começa a ir contra o ensino de Torá. Agora, por que não sabe? Porque não soube avaliar, porque não conhece, porque o nome não está dentro de você. Aí é que está. Qual era a pergunta? Não, porque a minha dúvida é em relação à discussão dos sábios que marcou a morte do mundo, porque ambos queriam provar um ponto de vista diferente em relação à lei judaica, se era puro ou não. E será que não seria ego? Então, essa
Porque veja só, no relato, até a voz de Deus foi ouvida e Deus não mente. E ele atestou que quem estava correto era o outro e não os demais rabinos. E por que não houve uma interferência ali, um ponto final? Mas é aí que eu falei, por causa de um mandamento da Torá, uma permissão que o Eterno colocou, em que numa reunião entre sábios, o que eles determinam fica superior ainda que uma ordem divina. Isso aí está na Torá. E Deus foi o quê? Deus foi fiel àquilo que ele, entendeu? Aí fala, por que Deus permite que você sofra? Ora, Deus permite que você sofra porque Ele está permitindo primeiro que cumpra aquilo que Ele já havia declarado. Aí é que está. Mas vamos entrar aqui na Parashá Bechukotai pelo Midrash. Primeira coisa, o Eterno declara assim, esse primeiro parágrafo diz assim: depois que Moisés terminou de ensinar os Bnei Israel as leis dos Korbanot, Hashem disse: eu, Hashem, quero que o povo judeu inteiro estude Torá e cumpra as mitzvot. Então, qual é o princípio? Hashem quer que dediquemos nossos corações e mentes totalmente ao estudo da Torá. Nossos sábios se tornaram grandes porque levaram seu estudo da Torá mais a sério do que qualquer outra ocupação no mundo. Então, esse é um princípio. Aí eles jogam aqui a ideia do Rabi Akiva, que aos 40 anos de idade, ele não tinha conhecimento algum, inclusive de hebraico. E a filha do patrão dele, que veio a ser a mulher dele, reconheceu nele um grande potencial para ser um rabino, um Talmid Chacham. E fala para ele: você já cogitou a ideia de você ser um estudante de Torá? Ele diz: mas eu estou com 40 anos de idade, malemar, eu sou um analfabeto, eu não sei nada. Como que estas coisas que são difíceis vão entrar na minha cabeça? Até que um dia ele está andando, ele vê uma pedra brilhando, polida, e ele pergunta para aquele povo, como que aquela pedra ficou daquele jeito? Responderam para ele que foi a água que ficava pingando dia e noite sobre aquela pedra e deixou daquele jeito. Ali ele concluiu: se um pingo de água ali gotejando dia e noite, nesse trabalho constante, conseguiu penetrar uma rocha e deixá-la polida, então as gotas de Torá que poderão pingar sobre o meu coração também vai polir o meu coração. E é daí que ele então aceita a começar do zero aos 40 anos. E ele veio a se tornar um dos grandes líderes do povo judeu. Tá? Agora veja só, o grande líder do povo judeu, o grande sábio, cometeu um equívoco? Ele cometeu. Qual talvez, na minha opinião, um dos maiores equívocos, se não o maior? Ele via que Bar Kokhba era o Messias. Isso aí nos anos de 135, que teve aquela guerra e aonde o cara foi morto. Agora, ora, ele com aquela sabedoria toda de Talmud, de tudo que ele foi e era, ele olhou para um homem e reconheceu aquele homem como Messias. Ora, e nós vamos julgar a pessoa aí fora que tem aceitado Jesus como Messias? Nós vamos julgar muitos judeus que têm declarado que Yeshua é o Messias deles? Quem somos nós? Se a pessoa está sendo guiada por um nome, e esse nome tem tido virtude na vida dela, e tem feito com que ela cumpra os mandamentos do Eterno, ora, tem um monte, você fica pensando em cumprir mandamentos, ora, que mandamentos?
Fica com aquela mente cristã ainda, que mandamentos são coisas frias, de você fazer uma coisa estática. O mandamento do Eterno não é estático. Estático significa parado. Não é parado, é em movimento, é dinamismo, é dinâmico, tá? Há uma troca contínua. Hoje, quando a gente fala essas coisas, se a gente fala, o teu corpo, ele é um corpo energético, ele é de energia, o teu corpo em energia está trocando energia constantemente com o universo, constantemente com aquilo que vem de Deus. Fica muito mais fácil compreender essa verdade, porque nós estamos em 2019, onde você pode ligar um computador, acessando a internet e ver documentário, por exemplo, que te mostra imagem e vai te mostrando os conhecimentos da física, que te provam muito dessas coisas. Mas e aí? Provar simplesmente porque você está vendo? Você tem que ver a prova com aquilo que você está vivendo. Porque não adianta ninguém falar assim, olha, eu morri e voltei, como tem um monte de história. Mas quem morreu e voltou e viu e experimentou foi aquela pessoa. A vida dela que mudou, a sua continuou do mesmo jeito. Por quê? Porque tem aquela experiência famosa do... nem vou contar isso para não fazer confusão para vocês. Já o que tem falado já basta. Então quem tem mudado, o que muda é a experiência, tá? E nós somos muito bons de papo. Por isso a frase famosa, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. No meu segundo ano lá, quando a gente trabalhava em laboratório com os ratinhos, a nossa professora tinha uma amiga que era muito assim dura. E aí, psicologia comportamental, você está lidando sempre com um comportamento que está ali. E aí eles ficam craque em ficar falando as coisas, né? Um dia essa mulher que era tão dura, tão rígida, tão sábia para identificar comportamentos, falava muito sobre o comportamento das mães, que as mães falam dos filhos dos outros, enquanto ela não é mãe. Porque na hora que ela é mãe, antes era assim, se fosse o meu filho, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Mas na hora que você tem o filho, o que acontece? O limiar da pessoa de reação aumenta. Ele é baixo quando não é teu filho. Se fosse meu filho, colocava de castigo. Eu daria umas palmadas, eu faria isso, fazia aquilo. Aí você só fica de olho. Um dia essa pessoa casa, tem um filho, e você presencia a criança fazendo coisa pior do que naquela época, e a mãe não faz nada. Então cadê aquela mulher que tinha aquela autoridade? Mas agora o filho é dela. Agora o jeito de encarar as coisas é diferente. E essa mulher fez um pedido para essa amiga, dizendo assim, fulana, você me conhece tão bem e sabe aquilo que eu aprovo, tá? E tem um texto de Romanos muito famoso, que Paulo diz assim, que eu não me condene naquilo que eu aprovo. Gente, não tem coisa pior você defender uma verdade e depois você mesmo, para proteger você mesmo, ou alguém da tua família, ou algum amigo, você quebra aquela verdade. Por que nas igrejas de diferentes nomes por aí, as pessoas são machucadas? Porque o tratamento é diferente. Um fulano faz uma coisa, ele é punido. O outro, porque é rico, faz a mesma coisa e não acontece nada. Eu cansei de ver gente que estava machucado, ovelhinha machucada, por tratamento diferenciado. As pessoas reclamam que igrejas que eu estou falando é de diversas, tá? Que as pessoas tinham vergonha de ir em determinado local, porque não tinham um sapato para colocar no pé. Ora, vá descalço então. Vai de chinelo. Não vou, porque todo mundo fica olhando para o pé, fica olhando para a roupa, fica olhando se você tem roupa nova, se não tem, se você usa a mesma roupa. Então, é característico isso. Cadê o nome? Cadê o cumprimento das coisas que vem de Deus? Então eu estou dizendo que não é coisa estática.
coisa estática é aquilo que você tem que fazer, tá? Se você não lavar a louça da tua casa, vai chegar uma hora que você não vai conseguir tomar uma xícara de café, porque tudo vai estar sujo. Então, tem que ser um mandamento dinâmico. Você tem que exercitar aquilo, tem que estar vivenciando. Os mandamentos do Eterno é algo que você tem que vivenciar na prática. Não adianta você pensar, porque o que está por trás do ensino de Torá é aquilo que vai mover você por dentro, não por fora. Os ensinos de Torá dos sábios dizem assim, eu sempre falo o mesmo exemplo para você ficar com essa única ideia, e dela você esparrama para a tua personalidade. E o exemplo que eu sempre falo é, se você vir o animal do teu inimigo caído no chão, qual é o mandamento do Eterno? Ainda que seja do teu inimigo, vai lá e ajude a levantar. E se ele cair de novo, você vai e ajuda de novo. E se cair de novo, você vai e ajuda de novo. Isso é um ato. Você pensa assim, eu devo levantar o animal do meu adversário. É essa atitude que está cumprindo o mandamento? Não é. É que essa atitude de você ir, fisicamente falando, e ajudar a levantar, isso está mudando dentro da pessoa. É a Torá que está agindo na alma da pessoa, é confrontando os teus pensamentos. Eu estou ajudando o meu adversário, e se ele um dia querer me maltratar, isso assim, então todo esse jogo de ideia, de coisas que acontecem dentro do teu mundo interior, não está na tua consciência, porque Deus fez de propósito, Ele não atribuiu recompensa em cada mandamento, justamente para que o homem não ficasse buscando somente aqueles mandamentos que dariam poder a ele, ou dariam recompensa a ele. A prova disso é que existem apenas 2 mandamentos com promessas, só 2, e um é muito diferente do outro, e é injusto nesse sentido. Esse injusto é por minha conta, porque Deus não faz nada injusto. E os 2 são, que você deve honrar pai e mãe, para que te vá bem todos os dias. É um mandamento com promessa. O outro mandamento, para que você também tenha essa mesma longevidade, é que você não deve pegar um passarinho separando-o de sua mãe. Aí o que os sábios perguntam é, mas espera aí, cumprir esse segundo aqui, de você separar um passarinho do outro, o filho de sua mãe, você pensa, isso é muito fácil, é uma atitude. Agora, a atitude de ser filho que seja responsável por pai e mãe a vida inteira, é uma vida inteira, e é difícil. Os 2 têm a mesma recompensa. Aí é que está. Outra coisa conhecida, em se tratando do nome, como eu estou falando, é que naquela escola de Torá, havia ali 2 pessoas que não compreendeu bem o ensino que se estava sendo ministrado ali pelo mestre, que ele estava comentando sobre justamente o que? Recompensa e punição. E é dito que você deve fazer as coisas não esperando recompensa. E as pessoas acham que esse tipo de doutrina que revolucionou o mundo venha de Jesus. Aí em Deus há um Jesus dizendo que foi Ele que fez, mas o que ele estava reproduzindo é justamente o ensino de Torá. Então aquele mesmo que exalta Jesus é o que detona o judaísmo. Por que ele faz isso? Porque ele não conhece o nome, porque ele não conhece a fonte, porque ele não conhece de onde veio o dizer. Essa semana eu estava estudando um assunto, aí eu descobri uma coisa que eu sempre... isso é coisa boba, cada um tem a sua bobeira, né? A minha, nesses tempos atrás, eu ficava pensando assim, quem que não lembra daquele famoso comercial da Tostines, que fala, Isso. Aí,
Falei, poxa, essa foi uma ideia de gênio da publicidade, né? Porque isso aí pegou e foi mesmo, e olha, as pessoas não esquecem, né? E aí, lendo determinado assunto tal, que ventilou com uma fala de um filósofo, e esse negócio não foi justamente uma frase de filósofo. Então esse publicitário, ele conheceu a linguagem daquele filósofo, e ele simplesmente trouxe para a propaganda. É fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? É essa a situação. Conhecimento, deu certo, ficou famoso, ganhou dinheiro, a marca gravou no inconsciente de todo mundo, entendeu? Na hora que você vai comprar lá, às vezes você põe a mão sem saber, você está escolhendo porque todo mundo compra essa, ou porque é fresquinho, né? E você às vezes não compra porque você quer, você compra por causa de uma ordem que está dentro de você. Então essa arte de controlar pessoas, todo mundo é influenciável. E como tem pessoas que têm uma inteligência acima do normal, elas aprendem a arte de influenciar. E aí tudo isso é uma jogada para o mal. E cada um vai usando as armas que possui. Como se defender dessas coisas todas? Conhecer o Eterno, na fonte. E o que é conhecer o Eterno? Só ver algumas coisas? Quanto que a gente conhece um filho? Tem filho que não conhece o pai. Pai e mãe. Estou falando de, mas ele viajou, morreu. Não, eu estou falando de pai e mãe que estão dentro de uma casa, que não são divorciados, nem no papel e nem ali dentro de casa, e que tem 1, 2, 3 filhos, estão ali, a vida passa, os filhos não aprenderam a conhecer os pais não aprenderam a conhecer os filhos. O que eles trocam ali é: oi pai, bom dia mãe, beijo mãe, tchau mãe, benção pai, meu filho foi na escola, quanto é? Tirou nota? Você tirou 10, parabéns. Quanto que é? Tem reunião, eu vou na reunião, e assim, você está namorando? E com quem? Com homem ou com mulher? Agora precisa perguntar, antigamente não precisava. É assim, e passa a vida. Aí acontece alguma coisa: meu filho, por que aconteceu isso com você? Por que você não falou comigo? Mas como vai falar com você? Você nunca está disponível. Você já parou para pensar que você pode não estar disponível para Deus? E você fala: não, Deus, conta comigo. Como que conta com você? Você não está disponível para Deus, assim como você pode não estar disponível para o teu filho. Mas algumas atitudes que você tem, você pode falar assim: eu sou um bom pai. Um dia eu estava falando com o Gabriel, e eu fiquei extremamente aborrecido comigo, assim que doía. E eu falei para ele: poxa, eu não consigo ser um bom pai para você. O que eu tenho feito? E o que eu faço? O que você espera de mim? Em que eu tenho te ajudado? A gente tem que ter autocrítica. Coisas boas todo mundo faz, porque tem uma máxima nesse mundo: não existe pessoas que seja só má, e não existe pessoas que seja só boa. Todo mundo é bom e é mau. Quer ver uma outra verdade que existe no nosso relacionamento familiar? Eu mudei bastante, mas a minha essência continua. Todo mundo é assim. Cada um tem a sua essência. E a nossa essência, para você entender, na literatura judaica, ela vem do quê? Da famosa árvore, esquerda ou direita, tá? E isso não é um demérito,
Isso é uma oportunidade que nós temos em praticar e você sair da tua zona de conforto. Porque aquela ideia, a famosa lei da Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim, isso não é verdade num programa entre você e Deus. Porque independente de você ter nascido com uma força contrária, Ele te dá meios para você vencer e transformar-se para o outro lado. Um exemplo bíblico disso daí é quando alguém estava passando ainda no mundo de eternidade, olha para Davi e diz assim: esse homem vem ele tem, fala de um jeito que você possa conhecer, esse homem tem o lado guerreiro, o lado Gevurá muito forte. Na hora que ele nascer, ele vem do lado da esquerda, ele vai ser mau, determinando isso. Aí vem uma palavra que diz assim: não, ele vai usar essa força que tem nele, ele vai usar isso daí para ser servo de Deus. Então, ao invés dele usar para matar e ser um bandido, ele usou toda aquela coragem que poderia levá-lo a ser um bandido, ele usou aquilo para ser o melhor rei que Israel teve. Ele usou para guerrear, porque ele dava exemplo, ele ia junto, ele lutava, ele estava sempre na batalha. Então era alguém que aprendeu a conhecer o seu Deus. Mas o que é conhecer a Deus? Cada um pode ter uma resposta. E não fique tentando imitar o outro, porque o outro não é você, tem que ser o teu jeito, é o jeito de você se relacionar. E eu estava falando que dentro das nossas famílias, às vezes eu posso admirar qualquer um de vocês aí, e de repente eu posso estar conversando com algum parente seu mais próximo que te conhece. Sabe o que ele pode falar para mim? Mas essa pessoa aí não é esse docinho que você acha, não. Vai falar que você nunca ouviu isso. A gente sempre ouve. Ou você nunca ouviu que todo mundo tem os seus 5 minutos de ira, de raiva. Então, o que é que a gente tem que expulsar? Porque quando você fala, você está buscando o ar lá de dentro e está colocando para fora. Vai funcionar quando você fala Hashem, só porque ele é o nome, entre aspas, correto, porque um monte de gente vai falar que não é, tá? Vem da vivência. Se você vai ajudar o teu inimigo a se levantar, você está pensando numa atitude de ir lá fisicamente falando e colocar força braçal para pegar lá o determinado número de quilo e ajudar a colocar de pé? É isso o cumprimento? Não, o cumprimento é nessa transformação que vai eterno, vai mudando a tua ótica, o jeito de você enxergar quem é o teu inimigo, quem é que te faz o mal. Muitos textos do Novo Testamento, eles são totalmente tirados do ensino judaico, mas as pessoas julgam o Novo Testamento como algo revolucionário que desligou o Velho Testamento. E quando está escrito que você não deve pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, aí você vai sendo trouxa, você vira um banana. É isso que as pessoas querem, que o religioso seja aquele que todo mundo pode roubar, que todo mundo pode bater, que todo mundo pode escravizar, porque ele tem que responder com a bondade. Mas é isso que está sendo dito? Que você tem que perdoar todo mundo? A Torá fala que tem determinados tipos de pecado que você não precisa perdoar. Aí vai falar, misericórdia, isso não é de Deus. Está na Torá, é de Deus. Tem determinado pecado que Deus não vai perdoar.
Ele vai perdoar se ele quiser. Eu amo a Jacó, abomino Esaú. Então, peraí, a tua religião, o teu foco está errado. A tua vida, você estabeleceu a base de forma errada, então. Porque você está vivendo uma ilusão. Você criou uma religião. Você não está numa religião, você criou uma religião. Você criou coisas que você talvez está se cobrando para ser e está exigindo que pessoas sejam. Mas quando você ouve que determinada atitude que você tem, que o outro não tem que olhar para a tua cara mais, você vai falar, mas espera aí, onde está Deus nisso? Revolta, né? Por quê? Está todo mundo se protegendo. O bom é lidar com a verdade. Porque você tem que saber que determinadas atitudes têm um preço muito caro. A atitude que Isaac teve, ele não conseguiu voltar atrás. Tem coisas que você faz que não tem como voltar atrás. Então a gente tem que ter responsabilidade. Mas nós fomos acostumados a viver com um nome de oba-oba. Deus é bom. Ninguém fala que Deus é justo. Mas quando vai falar de Deus, vai falar assim, nossa, teve aquele vulcão que entrou em erupção e destruiu uma cidade inteira. Onde está Deus nisso? Então cadê o Deus bom? E quem disse que Deus é o responsável por aquelas mortes? O Sérgio Naia, lá no Rio de Janeiro, foi ele que construiu aqueles 2 prédios. A irresponsabilidade foi dele. Quem matou aquelas pessoas foram os engenheiros, e ele sendo um deles. Por que Deus permitiu? Esse é o mundo que cada um fica criando, essa imagem dualista de Deus. Ora Deus é bom, ora Deus é ruim. Mas espera aí, você tem que conhecer quem é Deus. A vigilância sanitária vai a todo canto aí em Campinas falando, olha, não constrói tua casa aqui não. Aqui é uma região de risco, esse rio aqui pode subir, vai atingir você. Não vou, não tem como, não tem outro lugar para morar, vou morar aqui. Aí dá aquela onda de chuva, Monte Mor, esses tempos atrás aí, inundou tudo lá. Hortolândia, teve uma época que inundou tudo, Piracicaba, inundou tudo. Não, e é a culpa de Deus. Por que Deus? Aí começa o pensamento filosófico. Por que Deus permitiu? Aí quando fala assim, mas a pessoa construiu ali porque ela não teve emprego. E não teve emprego por quê? Aí responde, porque não vai ter fim essas respostas. Não vai ter fim. Tudo uma formulação errada. E que as pessoas no dia, eu estou falando isso para vocês, mas não vai mudar a cabeça de vocês hoje. Porque esse tipo de coisa está tão na vida das pessoas, que ainda continua olhando para Deus, e você coloca só 2 caminhos para Deus. É aquela experiência da física, de 2 fendas. Coloca lá 2 buraquinhos, você vem com uma bola de tênis, por exemplo. Olha, você vai jogar, ou vai passar pelo buraco da esquerda, ou vai passar pelo buraco da direita, e no anteparo seguinte, o que passou para a esquerda vai estar toda a marca de quem passou para a esquerda. O da direita vai ter toda a marca da direita. Mas quando você disparava elétron, por exemplo, o anteparo todinho lá atrás estava cheio de marcas. Como que marcou o meio se você tem o lado da esquerda e da direita? E não passou nada aqui por esse meio? Como que marcou o meio? Aí começa a pensar. O comportamento de onda, comportamento de partícula. Guardadas as proporções, o ser humano tem comportamento de onda, comportamento de partícula. Ele fica nessas dualidades. Deus é bom, Deus não é bom. Deus é justo, Deus não é justo. Deus é amigo, Deus não é amigo. Você é amigo de Deus? Sabe o que acontece? Na hora que você tiver a oportunidade de pecar, você tem mais tendência a pecar como amigo de Deus do que a não pecar. Por quê? Porque dentro de nós vem aquela marca,
eu sou tão amigo de Deus que se eu pecar aqui, Ele vai me proteger. Porque no dia a dia é assim. E carne, sabe a mistura de carne? A mãe, quando faz lá, ela separa. Tem determinado filho que ela dá um pedaço de carne diferente, o mais gostoso para um determinado filho. É porque ela fez isso. Aí, não, sou igual. Que igual, gente? Tá na cara, a gente vê. Não tem nada de igual, não. É diferente mesmo. É diferente. E a gente insiste ainda a falar que pai e mãe têm o mesmo amor. Não tem o mesmo amor, porque os filhos amam de forma diferente. Se tudo correr bem, depois eu conto para vocês uma experiência. A minha mãe quase morreu por causa de um probleminha aí. Vai falar por causa de amor. Amor mata. Dizem, vocês não ouviram dizer que quem ama não mata? Amor enlouquece? Enlouquece? Você já viu gente louco por amor? Dizem que a dona Sebastiana deve conhecer essa história. Dizem que aquele moço lá, o Tércio, que é amor, né? Amor demais. E tem um monte de casos assim. A filha do Vitor Hugo virou um filme, Adele H. Também ficou louca por amor. Amor mata, mas será que isso é amor ou é uma disfunção do amor? Será que você interpreta errado as coisas? Será que você interpreta alguma coisa que Deus te falou de forma equivocada? Foi palavra pública. O que o Senhor trouxe para você aqui, quanto tempo atrás? 1 mês, 2 meses? Você, nenê, estava aqui, aí o que ele falou para você? Aqui, público, todo mundo escutou. Não ore mais, não, porque essa oração que você vem fazendo, a oração dele era de coração? É um princípio que se deve orar? Ou você vai ensinar que não se deve orar? Ou você vai dizer que Deus não ouve a oração? Aí o Eterno fala assim para ele: olha, eu não quero receber a tua oração mais nesse assunto quanto aquela pessoa, porque isso está te consumindo, não te deixa viver. Eu quero que você ande pela rua e que você perceba o que está do teu lado. Eu quero que o teu corpo sinta as coisas. Não foi isso? Estou fantasiando um pouco, mas é isso. Ou seja, então o comportamento, entre aspas, de religioso, de um bom religioso, de um bom servo de Deus, está trazendo vida ou morte? Está matando. Então, por eu ser um bom conhecedor de Deus, eu estou morrendo? É isso que muitas pessoas acontecem. Não ora mais não. Eu quero que você viva, porque a tua oração nesse sentido, você tirou os olhos de tudo, concentrou só aqui. Isso é Torá, gente. É Deus ensinando a pessoa a ter um comportamento que você tem uma vivência com o nome, o bom nome, que venha de dentro. Eu vou falar, porque se eu não pegar fôlego, não vai sair nada. Mas eu tenho que pegar fôlego da vida, daquilo que vem do Eterno. Porque se você pegar fôlego de um outro lugar, você vai chegar em outro lugar. Aliás, não é nem outro lugar, né? Se você pega fôlego de um lado A, você vai chegar em A. Se você pega fôlego de um lado B, você vai chegar em B. Então não é que dentro de nós tem muitas oportunidades, tem muitas coisas desconhecidas do próprio homem. Olha só, então o Eterno pede um comprometimento para com as pessoas em reconhecer a Ele
alguém que esteja perto, que você possa ter um relacionamento. Entendeu? Aí ele promete, segundo o Midrash, olha, bênção 1, ele fala, a bênção da chuva. Bênção 2, a bênção de comida suficiente. Bênção 3, a bênção de paz. Bênção 4, a bênção de famílias grandes. Bênção 5, a Shekhinah repousará sobre nós. Agora, se a pessoa não aprende a ter um reconhecimento com ele via Torá, o que iria acontecer? 1, ele trará doenças. 2, haverá escassez e fome na terra de Israel. 3, animais selvagens destruirão muitos judeus. 4, inimigos matarão muitos jovens. 5, Hashem mandará uma praga. 6, o Beit Hamikdash será destruído e Bnei Israel exilado. Tudo isso aconteceu? Aconteceu. Cadê o templo hoje? Tem templo? Não. Por que o templo caiu? No ano 70? Porque Deus é mau? Porque Deus permitiu que Roma viesse e subjugasse Israel? É assim que funciona? Portanto, cada pessoa precisa conhecer a Deus. É uma coisa tão linda. Deus é de todos, mas ao mesmo tempo Ele é exclusivamente seu. Para mim não tem coisa mais linda que isso. Como que pode? A qualquer momento, período, você pode parar e conversar com Ele. E as pessoas não têm tempo. As pessoas não sabem conversar com Deus. Não é uma vergonha isso? As pessoas não sabem identificar um problema. Aqueles que se dizem amantes de Deus são os primeiros que jogam pedra. Vocês têm noção como deveria ficar o sentimento de Moisés? Olha, todo mundo olha Moisés. Eu lembro de uma pregação da Universal passada pela televisão e houve muita crítica na época, principalmente dos evangélicos, porque o que aquela pregação dizia, o Macedo dizia assim, dizendo para o povo lá, você tem que colocar Deus contra a parede. Você tem que ser assim, assado, tal, e porque se Deus fez a Abraão, Ele fará a você. Só esqueceu de uma coisinha. Só porque Deus respondeu a Abraão em tal coisa, Ele é obrigado a fazer isso com você? E o que Abraão fez para com Deus? No tempo de evangélico ou de cristão ou de espírito, você ouviu falar que Deus, antes de responder a Abraão, Ele provou a Abraão 10 vezes? Você seria capaz de responder a Deus em sacrificar um filho seu? Você não suporta que um coleguinha da escola, na hora que o teu filho chega da escola com uma marca de mordida no braço, você quer ir lá na escola e bater na criança. Não é você com 30, 40, 50 anos, quer ir lá e bater numa criança de 5 anos, porque mordeu o teu filho? Escuta, você é louco, mas você acha que você está certo. Agora Abraão, ele já estava na 9ª provação. A 10ª, a derradeira, foi essa, de entregar o filho.
Você imagina Davi sendo tão bondoso para com Deus, e antes do nascimento dele, recebe uma palavra que ele havia encontrado Davi, alguém que seria como o coração dele. Mas esse mesmo aí, é dito que Adão, quando ainda as almas estavam todas concentradas lá na eternidade, ele passou e viu uma alma ali, que é Davi, e que ela estava destinada a não nascer. E ele olhou e entendeu, porque conhecia tudo, tinha aquela visão ampla. Falou: mas escuta, por que você não vai nascer se é tão bom? Eu vou doar 70 anos da minha vida para você. Quantos anos durou Davi? 70 anos. Nesse sentido, ele só nasceu porque alguém doou 70 anos para ele. Nossa, deixa eu ir aqui para trás, que o carro... Aí, agora sim. Não é por causa da barriga, tá? Gente, bom humor está na Torá. Se não tá, vamos colocar. É isso. Aí a gente fala. Aí você vai para casa e fala: mas o que é que a gente aprendeu mesmo hoje? É simples. Que você tem que conhecer a Deus. Você tem que começar a pensar. O que você conhece de Deus? Qual é a tua atitude? Assim como ele chamou a atenção sua, que é para você voltar a perceber o que está ao redor. Olha, você tinha noção que você não estava vivendo? Não tem noção. Aquilo entra como prática do nosso mundo. Não tem noção. Até que alguém chega e fala: escuta, você viu o que está acontecendo aqui ao redor? Não vi. Por quê? Porque eu estou concentrado em servir a Deus. Eu lembro quando veio para a nossa reunião um rapaz lá, ele veio da Universal. E a gente teve muita dificuldade com ele. Para ele parar de puxar saco do pastor, que no caso era eu. Você não precisa fazer isso. Mas ele era acostumado que servir a Deus era servir ao pastor. Eu falei: não, você não tem que servir ao pastor, você tem que servir a Deus, conhecer a Deus. Gente, a igreja, instituição no Brasil, não sei no mundo, no Brasil, o ensino clássico que se dá é que a pessoa está servindo ao homem, engrandece ao homem. Gente, você imagina a honra, por um lado, de um pastor como Silas Malafaia, está do lado do presidente Bolsonaro? Se fosse verdadeiro um sentimento que Deus poderia estar honrando um bom serviço, agora a pergunta fica: será que o bom serviço vai ser usado para o bem ou para o mal? Para o ego da pessoa ou para o fim proveitoso de uma nação? Aí é que está. Então o Eterno, ele pensa em coisas assim, coloca de modo simples coisas genéricas para você ter uma noção do todo. Então o exemplo que começa a dizer é assim: vocês vão me conhecer. Como que vai me conhecer? Praticando. Como que você conhece as coisas? Praticando. Você faz um curso de enfermagem, saiu daquele curso, você já sabe enfermagem, você tem que praticar. E tem determinadas pessoas que vai passar o resto da vida e não aprende, porque
Tem gente que continua aí para tirar sangue de uma pessoa e estoura 2 veias primeiro, para depois acertar a terceira. Minha mãe, tadinha, foi para a Unicamp ontem, olhando no relógio, e vai chegar o turno da fulana lá. Ai, já estava ficando nervoso. Por quê? Porque a semana passada a mulher ela arrebentou com o braço dela. E como sabe que 6 para 7 horas troca o turno, ela já estava nervosa. Eu vou cair no turno da fulana, vai estourar meu braço de novo. Mas a menina lá tem 30 anos de profissão e não aprendeu ainda a pegar o braço de uma pessoa, tá? Então o plano simples ele começa assim: olha, se eu quero que você aprenda a cumprir os meus mandamentos, o povo judeu de uma forma geral, tá? Aprendeu a cumprir e a praticar, então você vai ver que a minha bênção será paz para vocês. Vocês terão casamentos e não ficarão com medo em como sustentar os filhos de vocês. Não vai faltar comida para vocês. A chuva, por que não vai faltar comida? Porque a semente plantada, ela vai ter o sol devido, ela vai ter a chuva no tempo certo. Que época que Deus vai trazer a chuva que Ele coloca? Na sexta-feira à noite, enquanto o povo está voltado para o Shabat dele, aí vai chover. Não vai ter problema para ninguém. Vai ser tudo perfeito em tese, até as pessoas começarem a colocar o seu próprio pensamento. Então, ia ser tudo ali de um jeito, um após o outro, perfeito. Só que não foi assim, né? Aí tem que reestruturar todas as coisas. Deus mudou? As ordenanças mudaram? Não. O voltar ao eterno, será que o mundo não aprendeu ainda que fez o errado, voltou-se para Deus, consertou tudo? Então por que volta a fazer errado? Aí é cada pessoa. Por isso, veja com você, o que você conhece de Deus? Comece a pensar um pouquinho mais sobre Ele, conversar, procurar entender aqui no coração. Se ninguém percebeu isso ainda, quando você respira, geralmente as pessoas têm um peito pesado, geralmente. Quando você está alegre, você fala assim: eu estou tão feliz, estou leve. Quando você estuda para fazer uma prova difícil, você vai lá e fez a prova, sendo bem ou mal na prova, você alivia, acabou toda aquela tensão. As pessoas são tão tensionadas direto que parece que elas percebem o corpo como uma coisa só. Mas olha, perceba o coração, a linguagem do coração. É como se você sempre, a técnica é assim: você respira, o ar tem que estar sempre leve, como se não existisse coração no teu peito. Isso é um sinal que você está em paz. Acontece alguma coisa, antes de julgar aqui com a cabeça, julgue, comece a entender a linguagem do coração, lá no profundo. Isso é ensinado, seja na religião católica, seja no cristianismo de uma forma geral, seja nos esotéricos. Todo mundo é ensinado a perceber a linguagem interna. E as pessoas aprendem? Não. Mas faça uma força no relacionamento com Deus. Você vai começar a perceber que algo muda aqui. E aí na hora que você for passar por um problema, você começa a analisar lá o profundo. Se o profundo está em paz, sabe o que você tem que fazer? Fique tranquilo. Ainda que seja uma coisa ruim, vai dar tudo certo. Ainda que você tenha que passar, por isso aquela oração: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estarás comigo. Quando você começa a sentir, não, ele está aqui, e você tem que sentir, fica tudo mais fácil. Quando você está triste, você quer ligar para um amigo e desabafar, aí qualquer palavra que ele te fala: olha, eu estou aqui com você, fique tranquilo, você se acalma. Então, quanto mais a gente ter um eterno como Deus, tá
bom? Tudo que a gente puder falar mais desse assunto, no caso de hoje, vai ser redundância.